Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo em nosso canal para falarmos sobre o ofício de pastor ou o ministério de pastor, ok? Vamos destacar algumas questões acerca deste assunto. Em primeiro lugar, as referências. A Bíblia, em todo o Novo Testamento, só dá uma referência ao ofício de pastor, que é Efésios capítulo 4, versículo 11, quando o texto diz que o próprio Cristo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, pastores e mestres. E a palavra que aparece ali para pastor é o termo grego poimen. As demais passagens que falam de pastor na Bíblia é referências a Cristo, como por exemplo João capítulo 10, versículo 11, quando o próprio Jesus disse: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, como também 1 de Pedro capítulo 2, versículo 25, quando o apóstolo Pedro afirma que Jesus é o supremo bispo e pastor da igreja. Como então saber qual é a função ou as obrigações do pastor à luz da Bíblia? Infelizmente, nós não temos textos bíblicos para dizer o pastor tem que fazer isso, o pastor tem que fazer aquilo, o pastor tem essa ou aquela função. O único meio de descobrir isso é através do significado etimológico da palavra poimen. E aí vai o segundo ponto. Qual é a função ou obrigação do pastor? A palavra poimen, que aparece em Efésios capítulo 4, versículo 11, significa aquele que cuida dos rebanhos. Quem traz esse significado é o léxico de Strong. Ou seja, por inferência de significado, podemos chegar à definição de que a obrigação do pastor é cuidar. Podemos sim explanar este significado e dizer que o pastor é aquele que cuida, é aquele que apacenta e é aquele que alimenta o rebanho. Ok? E aí você pode me perguntar, mas irmão, eu li na Bíblia, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7, que nós devemos obedecer aos nossos pastores. E a questão é, o texto em si fala de pastor? E a resposta é não. Porque o termo grego que aparece ali não é poimen, mas é o termo egeomai. E egeomai é traduzida como líder, tanto em Hebreus 13, versículo 7, quanto em Hebreus 13, versículo 17. Ou seja, o texto ali está dizendo: obedecei os vossos líderes, e não propriamente dito vossos pastores. Ok? O ofício de pastor, nós temos que entender, em terceiro lugar, que ele não pode ser colocado acima do ofício de presbítero, como hoje, infelizmente, a maioria das igrejas adotaram, fazendo uma escadinha onde tem auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas
e pastores, onde o pastor aparece como manda-chuva, como aquele que é o tampa, aquele que tem toda a autoridade, e os demais estão subordinados. Não é essa a ideia que a palavra de Deus traz. Na verdade, o mais correto é cada um exercer sua função à luz da palavra de Deus. Ok? E se hoje formos adotar o ministério pastoral, como é costumeiro de todas as igrejas, o pastor deve estar, no máximo, num pé de igualdade do presbítero, não sendo colocado acima e também não sendo colocado abaixo, mas ali como duas funções que se abraçam e que se beijam. Ou seja, todas as prerrogativas do pastor é dada ao presbítero e todas as prerrogativas do presbítero é dada ao pastor. Esse é o entendimento minimamente bíblico que nós podemos passar. E para finalizar, os ministérios. Pastor é um dos ministérios que a palavra de Deus revela em Efésios capítulo de número 4, versículo 11. Além do ministério de pastor, o texto ali revela outros 4 ministérios, que são o ministério de apóstolo, o ministério de evangelista, o ministério de profeta e o ministério de mestre. 5 ministérios que foram dados para a igreja visando alguns objetivos. E os objetivos estão descritos nos versículos 12, 13 e 14. Quando Paulo diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, primeiro. Segundo, edificação do corpo de Cristo. Terceiro, unidade da fé. Quarto, conhecimento do Filho de Deus. E quinto, a medida da estatura completa de Cristo. E tudo isso, Paulo diz, versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulentamente. Amém? Que Deus te abençoe e que cada um de nós cumpramos o ministério que o Senhor Jesus concedeu a cada um de nós. Forte abraço, Deus te abençoe.